nessa noite, eu quero te trazer de uma forma rápida, porque nós também vamos ter o nosso momento da generosidade. Vamos ter uma palavra trazendo embasamento bíblico para isso. Mas eu quero te trazer uma atenção que talvez eu nunca tinha pensado sobre isso, mas o Espírito Santo me lembrou, me ensinou, e eu quero compartilhar essa mensagem com você essa noite a respeito de herança. Herança, na verdade, é aquilo que eu deixo para alguém, não é verdade? O legado é algo que eu deixo em alguém. Então, se você quiser, já anota isso. A herança é algo que eu deixo para alguém. O legado é algo que eu deixo em alguém. E, de novo, eu vou repetir isso centenas de vezes essa noite, para que não haja dúvida sobre isso. Amém, igreja? O legado, com certeza, é algo inenarrável. É algo imensurável. Nós devemos crescer, pensar que muito mais maravilhoso é o que nós vamos imprimir naqueles que nos cercam. Eu sempre penso, e eu vou falar talvez muito da Luma hoje, né? Não tem como a gente não pensar nos filhos, nas pessoas que nos cercam, nos nossos pais. Mas eu sempre penso, o que eu estou deixando marcado no coração da minha filha? Que tipo de mãe, que tipo de esposa, que tipo de serva de Deus eu estou exemplificando para ela? Isso, com certeza, é algo imensurável. Mas eu quero te trazer sobre finanças, com esse assunto que nós estamos crescendo, biblicamente falando, a importância também de nós voltarmos os nossos olhos para um legado, uma herança que nós devemos deixar para aqueles que virão após nós. Amém? Eu acredito... Deixa eu tomar uma água, peraí. Eu acredito que as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, tinham mais seriedade e credibilidade para falar sobre isso, não é verdade? Eu acredito que a nossa geração de hoje, a geração do WhatsApp, do miojo, do micro-ondas, a gente está voltando os nossos olhos muitas vezes para o nosso hoje e nosso agora. Fala aí, se hoje você ganhasse na Mega Sena, qual seria a primeira coisa que você ia fazer? Com certeza, talvez, ou não, talvez você pense diferente, eu quero aprender com você. Você compraria algo pensando em você. O que você quer? O que eu quero agora? Mas, se tratando de uma herança, existe um pensamento que vai transcender o meu hoje e o agora. É algo que vai ser refletido no meu amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Amém? E como eu disse, eu acho que a geração passada tem muito mais apreço por isso. A geração passada se preocupava muito mais em o que eles deixariam para aqueles que viriam após eles. E, de novo, gente, a gente vai ver que biblicamente isso é correto. Biblicamente, isso é talvez até necessário que as nossas mentes estejam voltadas. Porque pensar apenas no hoje, no agora, nos faz quase que inconsequentes. Pensar no hoje e no agora, no que eu vou gastar hoje, no que eu estou fazendo só hoje, ou no máximo ano que vem, me torna alguém insensato. E a palavra de Deus vai nos ensinar isso. Então, abre sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. A gente vai ler alguns textos bíblicos e eu quero que você fique comigo, amém? Provérbios 19, 14. Abre comigo, por favor. Eu quero te dizer algo antes da gente ler esses textos bíblicos, que é lícito nós aplicarmos fé para nós podermos prosperar, não só na nossa geração, mas nas gerações que estão por vir, amém? É lícito e, na verdade, agradável ao coração de Deus, quando a intenção do nosso coração é, de fato, crescermos financeiramente, pensando naqueles que virão após nós, amém?
Provérbios 19:14 diz assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 13:16 diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Lembra que eu falei sobre planejamento, pensamento futuro? Isso expõe a nossa insensatez se nós não estamos agindo com prudência. Amém? Provérbios 21:5 fala assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Agora existe um texto bíblico que ele está trazendo um ensinamento sobre outro assunto, mas Jesus cita como um ensinamento que a gente precisa tomar para os nossos corações. Está lá em Lucas capítulo 14, verso 28. Você pode abrir lá comigo também e anotar no seu bloco de notas, no seu caderno, que vai te abençoar no momento que você receber um dinheirinho a mais. E você que já tem filhos, você quer casar, você tem um planejamento na sua casa, antes de você pensar em gastar tudo, você vai lembrar desse texto, amém? Lucas 14, 28 fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esse texto, ele é aplicado em Lucas capítulo 14, falando sobre o preço do discipulado. Mas Jesus está fazendo um comparativo. Aquele que vai construir algo precisa ser diligente, precisa ser sensato, precisa ser sábio. Calcular os gastos, não agir de forma imprudente. Igreja, é exatamente isso que a gente precisa, abrir o nosso coração e começar a pensar no futuro também. Eu sei que a nossa geração, de novo, a gente pensa no hoje, no agora, no que eu vou comer daqui a pouco. Mas quando a gente está, de fato, trabalhando debaixo da bênção de Deus, trabalhando, fortalecidos pelo Senhor, buscando a direção dEle, aonde vamos, exercer o nosso propósito, podendo receber da abundante prosperidade de Deus, que é bíblica, de forma equilibrada. Como nós vamos poder, organizar a nossa vida financeira? Como nós vamos poder olhar para aquilo que nós temos hoje e projetarmos? E o meu futuro? E o meu casamento? E, sei lá, o amanhã? Não se trata apenas do hoje. Eu tenho um testemunho pessoal da minha família e acho que é por isso que o meu marido me escalou para poder falar sobre isso essa noite. Na verdade, hoje, a nossa vida missionária, ela é agraciada e suportada graças a um dia que o meu avô, há muitos anos atrás, tomou uma decisão sábia. E olha que ele nem era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não era um homem que tinha o Espírito Santo o guiando, mas existiam princípios que ele aplicou, que hoje nós devemos aplicar, amém? Que ele, sim, construiu algo pensando na sua família. E eu quero te contar um pouco da nossa história. Acho que vai ser algo especial, isso vai nos conectar, amém? Tem uma Lulu aqui hoje. Bom, meu avô, ele era um jovem que ele engraxava sapatos no centro da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele era jovem, bonitão, e acho que é assim que ele conseguiu conquistar a minha avó. E aí, um belo dia, eles se casaram, eles uniram de fato o propósito deles, e a minha avó, ela herdou uma pequena terra do pai dela. Então, é uma coisa do meu além. Mas fica comigo, que vai te abençoar. Logo nesse momento, eu acredito que existia dentro do coração dele um pensamento de sensatez, mas um pensamento de visão.
E é isso que eu quero que você pegue nessa noite. Nós precisamos ter uma visão do futuro. Porque foi isso que o meu avô, o senhor Hernani, que já está com o senhor há muito tempo, ou não sei, mas depois a gente entra nesse assunto, né? Polêmico. Mas ele, de fato, Ih, gente, me distraí. Amor, me ajuda. Amor. Onde que eu parei, gente? Sim, meu avô Hernani. Tá. Amor, fica comigo, eu preciso de você. Visão. Obrigada, Lê. Estrelinha dourada pra você. Ele era um homem de visão. Então, recado para as mulheres, agora aproveitando. Talvez você vai conhecer um carinha, alguém aqui da igreja, bonitinho. Talvez ele não tenha todo o dinheiro do mundo que você, mulher, talvez esteja procurando como segurança. Mas ele é um cara de visão. Ele é um cara que sabe para onde está indo. E aí, você vai entender que é com esse tipo de cara que você tem que casar. Por quê? Quem tem visão sabe para onde está indo. E foi exatamente que o Sr. Hernani soube para onde estava indo, amém? Lucas fala também, sempre foi um homem de visão. Eu conheci ele fazia camiseta, serigrafia de camiseta. Depois ele era gerente de banco, então, glória a Deus. Bom, nesse momento, meu avô começou a investir. Ele começou, eu não sei como, mas ele abriu uma loja, uma zona cerealista lá em Rondonópolis, lá no Mato Grosso. Não sei quem conhece, mas ele tinha uma casa de cereais lá. E ele começou a prosperar. E minha avó sempre falava uma coisa. Seu avô tinha no coração deixar uma casa para cada um dos seus filhos. Essa era a intenção do coração dele. Deixar algo para aqueles que estavam vindo. E aí, minha mãe se casou, minha mãe cresceu, se casou. Ela teve 3 filhos. E era uma coisa que meu avô continuou declarando. Eu vou deixar uma casa, não só para os meus filhos, mas para os filhos dos meus filhos. Então, você está entendendo o coração desse homem, que mesmo ímpio tinha uma visão de futuro, entendia que não parava apenas nele, mas que ainda haveria aqueles que estariam vindo depois dele? Amém, gente? É isso, a gente podia terminar a palavra aqui agora. Porque eu te contei toda essa história para você entender, e também através de Provérbios, capítulo 13, 22, abre sua Bíblia, que isso é bíblico, isso é abençoador. Talvez o seu coração tenha uma intenção de prosperar errada. Talvez a intenção do seu coração de crescer em fortuna, trabalhar, juntar bênçãos terrenas, como o pastor também falou aqui no nosso momento de generosidade. Talvez a sua intenção não esteja em, primeiramente, agradar a Deus, ser generosidade e não deixar aqui, e não construir algo que outros vão poder ser abençoados. Isso é sério, isso é grande. E aí Provérbios, capítulo 13, 22, fala assim: o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Olha só, gente, que encorajador, não é verdade? Deus irá nos abençoar se o nosso coração estiver com a boa intenção alinhada. É sobre a intenção do seu coração. Amém? Se a gente busca isso com o coração, entendendo as direções de Deus, entendendo o propósito disso, nós seremos ricamente abençoados. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, por favor. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 11. Marca isso na sua Bíblia, marca no seu celular. Presta atenção nesse texto.
Esse texto deveria ser lido para todas as pessoas que acham que buscar recurso financeiro com o coração correto é ainda assim errado. Se as pessoas entendem que buscar bênção financeira com o coração correto para um propósito é abençoador, tudo flui, gente. Olha isso aqui. 2 Coríntios 9:11 fala: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam, o quê? Ser generosos. Tem um propósito. Eu não vou derrubar o computador, fique em paz. Tem um propósito. Tem um porquê. Não é para eu andar de Ferrari, ter uma banheira, viajar para Disney a hora que eu quiser. Não! E você pode. Eu amaria. Eu sempre falo pro meu marido, meu sonho de princesa é ter uma banheira em casa. Eu seria uma pessoa menos estressada se eu tivesse uma banheira em casa. Amém? Mas, o que adianta ter uma banheira em casa sem propósito? O que adianta eu ter tanto e eu ser só uma represa que só recebe e não deixa o rio fluir? O que adianta? Então, de novo, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer situação. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Forte, né, gente? Isso é maravilhoso. Então, de novo, o seu coração alinhado a um propósito, alinhado a uma boa intenção, convicto de que não é só para você juntar e as traças poderem vir e comer, mas para que você possa fluir em generosidade e, mais maravilhoso, você fluir em generosidade para aqueles que estão por vir depois de você. Eu fico triste porque eu conheço até mulheres, pessoas que às vezes até me cercam, que nem filhos querem ter. E eu me questiono, o que nós estamos, deixando? Qual o legado? E de novo, o mais importante, qual o legado que eu estou deixando? Mas por quê? Aí qual que é o porquê de tudo isso? Para aqueles que virão, é quase, me faz pensar, qual o propósito? Qual o porquê? Amém? Um exemplo disso, biblicamente falando, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, e nós já estamos na metade para o final. Foi Abraão. Abraão foi um homem separado por Deus. Abraão foi um homem que foi encontrado íntegro. Errou também, mas foi alguém que Deus escolheu para que ele fosse o pai de gerações em gerações. E em Gênesis capítulo 13, a gente vai ver algo. Um episódio que aconteceu entre ele e o seu sobrinho Ló. Mas tem alguns princípios que a gente pode extrair falando sobre herança e legado. Eu quero que você corra para esse lugar comigo na sua Bíblia. Gênesis 13:1. Estão recebendo, gente? Estou preparando os nossos corações para o nosso momento, o nosso culto de generosidade após isso, amém? Gênesis 13:1 fala assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até que chegou no lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Então, presta atenção no versículo 4, eu vou continuar lendo aqui. Verso 5 fala assim: Ló, que acompanhava Abrão, também
possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, pois possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Bom, só trazendo um contexto, né? A gente sabe que Deus falou para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, que eu te mostrarei um lugar que vai te prosperar. E aqui a gente vê algo acontecendo. Primeiro, Ló foi com ele, né? Sobrinho foi com ele. Então já tem algo que acho que a gente, né? Nós, como pessoas que estão crescendo, buscando amadurecimento, podemos aprender. Então, a primeira coisa que eu quero que você tome no seu lugar, na verdade, isso. A primeira coisa é: o lugar da bênção está aonde há obediência. Anota isso. O lugar da bênção será aonde há obediência. Quantas vezes, gente, a gente ouve algo de Deus, mas a gente de forma muito pequena, às vezes distorce. Às vezes muda um pouquinho, porque vai que eu não ouvi direito. Vai que não era exatamente isso que Deus falou. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Abrão, né? Ele não era chamado de Abraão ainda. Ele sutilmente mudou uma direção que Deus tinha dado para ele. E a gente pode ver que deu problema. Amém? Vocês estão vendo? Deu problema. Por quê? O que acontecia nessa época e nessa região que eles viviam, né? A região montanhosa de Betel. Existia uma época do ano que o tempo ficava árido, a terra não conseguia suprir, né, de forma perfeita a água, os nutrientes. Então eles precisavam de uma forma nômade migrar. Só que aqui, além de tudo isso, porque a gente leu através da palavra de Deus que era tão abundante, havia tanto rebanho, tanta coisa acontecendo que começou a dar treta. Estão entendendo? Começou a dar uma treta. E aí, o que aconteceu? Estava faltando suprimento. Então, quando a gente obedece, quando a gente escuta em obediência, o lugar da bênção, o lugar da herança que nós vamos poder puxar, uma herança física, sim, é quando nós obedecemos. Amém? Uma outra coisa é, o lugar da bênção vai ser onde eu estou disposta a adorar. A gente leu mais para cima que no versículo 4, lembra que eu falei para vocês? Aonde na primeira vez tinha construído um altar. Abrão tinha invocado o nome do Senhor naquele lugar. Não importava o que estava acontecendo, não importava se estava seco, se estava árido, não importava se não tinha nada, havia adoração. Então seria o lugar que a bênção estaria disponível. Então o que eu quero te dizer, e algo que é fato, aquilo que você adora é aquilo que você vai frutificar no seu coração. Então, se trata da intenção do seu coração. Se você está adorando o dinheiro vai ser o seu Senhor. E Deus não vai poder te abençoar dessa forma. Mas se você está adorando o Senhor, aí sim, Ele vai ter prazer em poder te abençoar. Amém? Glória a Deus. Vamos para o versículo 8. Lá fala assim: então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos. Ai dessa terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Verso 10, olhou então Ló
Presta atenção nisso, gente. Olhou então Ló e viu o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló se mudou do seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores ao Senhor. Então, o que a gente entende, né? Terceira coisa, o lugar da bênção será no centro da vontade de Deus, não aonde naturalmente tem suprimento, não onde naturalmente tem verdes campos. Amém, gente? Estão aqui? Às vezes os nossos olhos nos atentam aonde é mais agradável aos olhos. Mas aqui, Abrão, ele só esperou. Sabe aquele momento que você precisa parar e só ouvir o que Deus tem para falar? Esse é um lugar que às vezes a gente falha. Às vezes nós queremos tomar decisões e tomamos muitas vezes decisões precipitadas, porque os nossos olhos estão fixos naquilo que é maravilhoso e proveitoso para nós. Sendo que às vezes Deus só precisa que nós estejamos parados, com os nossos ouvidos atentos, para que Ele nos direcione, e aí sim, Ele vai poder nos abençoar abundantemente. Não é às vezes um emprego que vai te dar muito mais benefícios, um salário muito maior, mas aquilo vai te roubar às vezes da presença de Deus, né? Às vezes a gente está orando tanto por algo, um trabalho, algo sobrenatural, e às vezes aquilo nos afasta da comunhão dos santos. Às vezes isso tira o nosso tempo de devoção ao Senhor. Até que custo isso vale? Não é verdade? Será que a minha vida espiritual não é tão preciosa ao ponto de eu precisar fazer algumas renúncias, para daí sim Deus poder fluir abundantemente através da minha vida? Se trata de renúncias momentâneas, para que você possa colher abundantemente em recompensas. Os nossos olhos momentâneos, às vezes, não conseguem enxergar essas coisas. Mas quem pensa em herança, quem pensa no futuro, quem pensa em deixar não só um legado de princípios, mas algo que vai afetar gerações e gerações, consegue pensar nisso. Consequentemente, a gente vai ver na Bíblia o filho de Abraão podendo ser abençoado através dessa decisão dele. No momento que ele fica em Canaã, Deus pode abençoá-lo grandemente. E nessa época era muito comum viver da agropecuária, da criação de campos. E ali Isaac, ele vai poder ser abençoado, porque um dia Abraão decidiu ser obediente a Deus, amém? Corre lá para Gênesis 26, a gente está quase encerrando. Eu só quero te trazer algo genealógico, te trazer uma consciência de que as suas decisões hoje vão afetar os filhos dos seus filhos. Isso é sério, amém? Naquele tempo, como eu disse, eles viviam da agropecuária, da plantação, e existia algo que era necessário fazer, que era cavar poços. Os poços eram cavados para que eles pudessem tirar água e alimentar, dar de beber para o rebanho, mas também para irrigar a plantação. E como que eles sabiam de quem que era cada poço?
os donos davam nomes, e ali Abraão determinou um poço específico que era dele e da geração que viria. Então, Gênesis 26 está acontecendo algo, outra treta, mas existe algo muito precioso que a gente vai poder extrair disso, que é sim essa bênção geracional. Então, Gênesis 26, 12 fala assim: e semeou Isaac naquela mesma terra. Gente, pega isso. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava e engrandeceu o homem, e enriquecendo até que um dia se tornou muito poderoso. Tinha possessão de ovelhas e as possessões das vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também a Abimeleque: Isaac, aparta-te de nós, porque você é mais poderoso e tens feito do que nós. O que é isso, gente? Isaac foi obediente. Ele continuou aonde Deus desejava que ele estivesse. Algo geracional, algo que veio de seu pai. Poços que o seu pai tinha cavado e chegou ao ponto dos seus inimigos lançarem terras por esses poços. Praticamente falando, você não vai ficar aqui mais. Mas aqui a gente vai ver no transcorrer desse capítulo que a obediência de Isaac pôde tocar também as próximas gerações. E de novo, igreja, eu quero te lembrar, te trazer a consciência que para nós, a nossa intenção, o nosso coração, as bênçãos financeiras que chegam até nós, elas devem alcançar aqueles que virão após nós. Amém?